África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente vive mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais continentes. A África é conhecida por sua pluralidade cultural e, por meio da sua história, é possível contar a história de toda a humanidade. No entanto, esse continente tão vasto de tamanho e de história, ele é considerado um dos mais pobres do planeta. Nesse vídeo, eu vou estar contando para você por que a África é um dos continentes mais pobres e mais frágeis de toda a Terra. Fica comigo até o final para você entender um pouco da história milenar de toda a África. Por que a África é o continente mais pobre do mundo? Há uma série de razões que levam o continente africano a condições de mais pobre do mundo, como destaque para fatores históricos e políticos que desencadearam conflitos armados na região. A chamada África subsaariana, parte do continente situado ao sul do deserto do Saara e composta por 48 estados, apresenta os menores índices de desenvolvimento humano do planeta. Para se ter uma ideia, dos 20 primeiros lugares dessa lista, 19 pertencem ao continente africano. Quase um quarto da população do continente se encontra em uma situação de desnutrição, de acordo com os dados da ONU. Ainda, segundo a ONU, somente 31% da população do continente tem acesso à internet. Comparativamente, na América do Sul, o número é de 61% da população conectada. A situação de extrema pobreza do continente africano tem suas origens no colonialismo europeu, que se iniciou no século XV e perdurou até o século XIX, entre os anos de 1884 e 1885, onde foi realizada a Conferência de Berlim com o intuito de dividir os territórios do continente entre os países europeus. O processo colonialista extraiu muitas riquezas naturais do continente e atrasou o desenvolvimento e organização política das nações. Um fato importante de pontuar é que grande parte dos países apenas conquistaram a sua independência na segunda metade do século XX. Outro fator que ajudou a África a ser um dos continentes mais pobres do planeta foi o tráfico de pessoas. Entre os séculos XV e XIX, houve um intenso tráfico de pessoas. Aproximadamente 10 milhões de africanos foram retirados à força do seu lar para serem vendidos para trabalhar como escravos nas colônias europeias da América. A economia do continente africano foi seriamente prejudicada com esse comércio, uma vez que impediu a formação de grupos étnicos de maior porte. As estruturas políticas também foram enfraquecidas de forma que não se desenvolveram como deveriam. Não é coincidência que os países africanos mais pobres atualmente são aqueles de onde se retiraram mais pessoas para serem escravizadas. Outro fato que levou à extrema pobreza foi a divisão geográfica desastrosa do local. Essa distribuição aleatória de territórios não considerou as divisões sociais e culturais dos povos locais que já existiam há séculos. Essa divisão fez com que povos fossem separados, inimigos precisassem conviver à força e aliados se separassem. Há muitos países africanos sem a mínima coesão étnica, exatamente por essa divisão. Provavelmente, você já reparou que há fronteiras desenhadas com retas nos mapas do continente. Esse desenho, nesse formato, é resultado dessa divisão arbitrária feita pelos países europeus. E a parte mais triste dessa história é que as divisões desastrosas foram feitas propositalmente, já que os conflitos eram usados como forma para manter os povos fragilizados e divididos. Um dos principais fatores que contribuíram para o subdesenvolvimento do continente africano foi a existência de inúmeros conflitos internos. As nações europeias saíram enfraquecidas da Segunda Guerra Mundial
E foi nesse contexto que muitos países africanos aproveitaram para lutar por sua independência. Com a saída dos colonizadores, teve início uma verdadeira desordem de fronteiras. Um cenário que favoreceu a eclosão de inúmeros conflitos e guerras entre povos rivais pelo poder. Na década de 1960, por exemplo, ocorreu a Guerra Civil Nigeriana. Nos anos 1980, teve início a luta armada do Exército de Resistência do Senhor contra o governo da Uganda. Desde 1991, acontece também a Guerra Civil da Somália. Esses são alguns exemplos de conflitos bélicos que acabaram contribuindo para o enfraquecimento do continente africano. Outro fator é o apartheid. Uma das heranças mais cruéis deixadas pelo colonialismo foi o regime do apartheid na África do Sul. Em 1948, o Partido Nacional chegou ao poder e isso levou à criação de uma série de leis que institucionalizaram o racismo na África do Sul, levando à segregação da população negra. Nesse regime, os negros tiveram seus direitos bastante reduzidos e os brancos passaram a ter acesso a muito mais oportunidades. O apartheid foi abolido somente em 1991. Durante esse período sombrio, a economia sul-africana foi bastante prejudicada, pois não formou mão de obra qualificada, sofreu duras sanções da ONU e ainda precisou investir recursos no combate aos opositores. O continente africano, por fim, tem uma história repleta de reveses. No entanto, ao que tudo indica, isso caminha para uma mudança. No ano de 2017, 5 das 20 economias que apresentaram maior crescimento econômico eram da África. Em parte, esse resultado é reflexo do aumento da chegada de imigrantes que teve início na segunda metade do século XX. O Congresso dos Estados Unidos aprovou em 2000 o Ato de Oportunidade e Crescimento Africano. Esse ato eliminou tarifas de milhares de produtos advindos da África subsaariana. A China também estreitou seus laços com o continente e estima-se que até 2035 a África terá a maior força de trabalho do mundo.